Graças a paz, irmãos. Bom dia. Um prazer estarmos aqui mais uma vez no dia do Senhor para adorá-lo. A gente, quando lê Êxodo, a gente vê que quando o Senhor ele dá os 10 mandamentos ao povo, um desses mandamentos é que eles tivessem um dia, eles guardassem um dia, né? No caso ali o sábado, para estar adorando ao Senhor. Os 10 mandamentos, de certa forma, eles também são uma declaração da própria liberdade do povo. Porque, geralmente, quando se é escravo, você tem que adorar o Deus do escravizador, na grande maioria das vezes. E ali aquela declaração, aqueles 10 mandamentos, né, elas diziam que eles adorariam agora ao Deus único, o Deus que salvou eles. E também que eles teriam um dia para adorar. Porque geralmente os escravos, quem é escravo, ele não tem folga. Quem é escravo trabalha todo dia. Mas ali Deus estava dizendo, agora vocês são livres. Não só da opressão do dominador, mas também são livres para adorar. Neste dia, que é o dia do Senhor, domingo, a igreja do Senhor se reúne. O Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele ressuscitou num dia de domingo. E neste dia, a sua igreja, ela comemora, adorando ao Senhor, porque nós também fomos livres da opressão. Então, que cada irmão, nessa manhã, neste dia, né, possa celebrar esta liberdade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus. Mateus capítulo 26, versículo de número 31. Mateus 26, 31. Os amigos que estiverem também, os irmãos que estiverem em casa, puderem também estar abrindo a Bíblia em Mateus 26, verso 31, vamos ler até o 35, que diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém? Vamos orar nesse momento, irmão, agradecendo por esse texto. Senhor Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia que celebra a libertação por meio de Cristo Jesus. Um prazer estarmos aqui e nesse momento para ouvir agora a Tua palavra, Deus, que nós possamos estar atentos, o nosso coração possa estar preparado, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nesta etapa do Evangelho segundo escreveu Mateus, já são os momentos finais do ministério de Cristo. Aqui ele está na ceia, né? Era Páscoa, então, organizando-se a ceia, eles fizeram ali a sua refeição e, ao sair dali, daquele lugar, provavelmente, né, como diz o verso 30, né, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, eles saindo ali daquele lugar onde celebraram aquela ceia, ali vai agora o Senhor dar algumas declarações ainda a respeito do que iria acontecer. Aquela ceia, ela não era, não tinha sido um momento
muito fácil para os discípulos, porque agora Jesus ele já vinha falando a respeito da sua morte, do seu martírio, e muitos ali eles não queriam entender que Jesus de fato iria morrer. O coração daqueles discípulos, eles começavam a tremer com a possibilidade de que acontecesse alguma coisa com o mestre. Muitos também não queriam acreditar ou aceitar o que Jesus estava dizendo a respeito do que viria. Aquela ceia também, ela tinha sido uma ceia de despedida do Senhor, não é despedida porque dali então ele iria para o martírio, e Jesus, ele passa todo o ensinamento necessário para eles lidarem com aquela situação. Então, no verso 31, onde lemos, ele dá mais uma informação, né? Ele diz assim: então Jesus lhes disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele diz que dali a pouco eles abandonariam Jesus. Ele diz, olha, vocês vão se escandalizar. Outra versão vai dizer assim, vocês tropeçarão para comigo, vocês me abandonarão, vocês errarão. Então, ele dá uma informação a respeito do próprio comportamento dos discípulos dali a alguns momentos. E, inclusive, ele diz assim, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele não diz isso da própria parte, mas ele cita o profeta Zacarias, né? Zacarias 13 e verso 7, que diz isso, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele dá a informação, ele dá a referência, né, do texto profético de Zacarias, e agora vem a reação dos discípulos. Daí do verso 32, aparece aqui a manifestação de um discípulo que tem muitas falas e tem muito destaque na Escritura por causa do seu próprio comportamento, por causa do seu temperamento. Pedro ali toma a frente e responde ali de uma forma inusitada a respeito daquela informação que o Senhor estava passando. Verso 32. Verso 33, aliás. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Jesus não havia dito que Pedro ia errar, mas ele disse que todos iriam errar, todos iriam abandoná-lo. Mas Pedro, ele diz, olhe, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, ainda que todos se escandalizem, ainda que todos te abandonem, nunca o serás para mim. Eu nunca vou te abandonar. Quem era que estava dizendo aquelas palavras a Pedro? O próprio Senhor Jesus. Então Pedro, na qualidade de discípulo do Senhor, ele tem a audácia de chegar para Jesus e dizer assim, o Senhor está enganado. O Senhor está errado. O Senhor está falando isso aí, pode se aplicar a todo mundo, mas a mim não. Eu nunca vou te abandonar. Imagine que nesse momento já acontece a ruptura, né, assim, de como Pedro deveria se comportar, com humildade, ouvindo o Senhor, com temor, mas não, ele retruca e diz, não, isso não se aplica a mim, eu sou diferente, eu sou destacado. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mais uma informação. Primeiro Jesus falou a respeito de todos. Como Pedro agora se manifesta, aí Jesus também diz, olha, tu vai me negar 3 vezes. Você está dizendo isso, mas eu já sei o que é que você vai fazer. Mas aí Pedro dá outra resposta.
ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Nenhum modo eu vou te negar. E o versículo termina dizendo que os outros discípulos concordaram com ele. Não, a gente nunca vai te negar, Senhor, a gente é igual a Pedro. A soberba toma conta daquele coração e ele profere ali aquelas palavras que contradizem, né, que vão de encontro àquilo que Jesus havia falado. Jesus, no linguajar, no comportamento de Pedro, pela reação de Pedro, é como se aquelas palavras que o Senhor falou não tivessem credibilidade. Olha, Senhor, o Senhor está falando, eu estou ouvindo, mas o que o Senhor está falando não se aplica a mim. Nós, como cristãos, nós temos a palavra do Senhor, a Bíblia, como a nossa regra de fé e prática. E tudo aquilo que nós pensamos, o que nós falamos, o que nós fazemos, deve estar de acordo com esta palavra. Porque se eu quero conhecer a mente do Senhor, se eu quero conhecer o coração do Senhor, a mente de Cristo, ela está aqui na Escritura. Eu quero saber o que é que Cristo pensa. Eu quero saber o que é que Cristo ele vai fazer daqui para frente. Eu quero saber o que ele fez. Está aqui. Está tudo aqui. A partir do momento, irmãos, que nós acreditamos que alguma palavra se aplica a outro cristão e a nós próprios não, começa a haver o mesmo tipo de ruptura que houve ali no comportamento de Pedro. Quando a palavra diz que nós somos pecadores, não pense que ele está falando dos de fora, não pense que ele está falando dos irmãos aqui que estão ao nosso lado. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, ele está falando sim de todos, mas ele está falando de você também. Todos nós estamos inclusos nessa perspectiva que Jesus disse que não havia um justo, nenhum sequer. Absolutamente nenhum. Da mesma forma que Pedro diz, olha, todos podem te abandonar, mas eu não. Às vezes alguém pode chegar na igreja e escuta uma palavra dura de um sermão pastoral, e às vezes essa palavra ali é para fulano, é para ciclano. Eita, fulano nem está aqui para ouvir essa palavra, rapaz, está falando certinho para ele. E a gente sempre gosta de sair desviando, né, e procurando contextos para aplicar a mensagem que a gente ouve. Mas essa palavra, pode ter certeza, é para mim e para você. É para mim e para vocês. Que não tenhamos o coração de Pedro exaltado. Que não tenhamos o coração de Pedro, irmãos, que queria rebater o próprio desígnio do Senhor, aquilo que Jesus estava dizendo, como um alerta, para que ele se precavesse, para que ele se prevenisse e entendesse a situação futura, como um cuidado do próprio Senhor Jesus para com ele, mas ele toma Jesus como um homem que não sabe o que diz. O Senhor Jesus, ele sabe o que diz a nosso respeito, a respeito da sua igreja. Ele sabe. E ele diz que nós somos pó. E nós precisamos crer nele, confiar nele, descansar nele. Essa palavra é para nós. Pedro saiu, provavelmente, sem acreditar naquilo. Gostaria que os irmãos olhassem no versículo 69. Mateus 26, 69. Diz assim: ora, estava Pedro assentado no pátio, e aproximando-se uma criada disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Aqui eles estão na casa do sumo sacerdote. Jesus já foi capturado, estava agora lá sendo julgado durante a madrugada, um julgamento ilegal, né, porque teria que ser à luz do dia, e agora eles estavam ali, e Pedro foi. Como Jesus havia predito, todos o deixaram, todos correram, e Pedro acompanhou de longe. Quando ele foi identificado, ele disseram assim: tu também estavas com o Galileu. Verso 70, a resposta dele:
Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Como Jesus havia predito, eles o deixariam, e agora Pedro estava negou a primeira vez. E continua no verso 71, e saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, o qual disse aos que ali estavam: este estava com Jesus, o Nazareno. Mais uma vez ele foi acusado, verso 72, e ele negou outra vez, com juramento, dizendo, olha o que ele disse: eu não conheço tal homem. Veja que Jesus, no início do Evangelho de Mateus, ele adverte sobre os juramentos. É errado jurar? A gente faz vários tipos de juramento. O casamento é um juramento. A nossa profissão de fé é um juramento. Mas o que Jesus tratava lá no Sermão do Monte era de que era pecado jurar falsamente. Jurar sabendo que não se tinha a intenção de fazer determinada coisa. E ele diz assim, olha, para o crente, que ele é responsável por aquilo que ele fala, ele não precisa nem jurar, basta o sim ou não. Quando ele diz sim, todo mundo já sabe que é coisa certa, porque ele é responsável por aquilo que se diz. Então, aqui, Pedro, ele estava quebrando verdadeiramente o que Jesus falou, ordenou a respeito de juramento, porque ele jura, versículo 72, ele negou outra vez com juramento, ele jurou, e jurou dizendo o quê? Eu não conheço tal homem. Ele jura mentindo a respeito do seu relacionamento com Cristo. Verso 73, logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Versículo 74, então começou ele a fazer o quê? Praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Ele jurou, ele praguejou, ele reclamou, ele ficou nervoso e disse, eu não conheço esse homem. Parem de dizer isso. E daí o galo cantou. Observe agora no verso 75, como o Evangelho, irmãos, como a mensagem, como a palavra de Jesus, ela impacta direto na nossa arrogância, a nossa altivez, ela cai por terra diante da verdade que Cristo profere a nosso respeito. Versículo 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. A última parte do versículo 75 diz assim, e saindo dali, chorou amargamente. Ele lembrou-se de que ele havia de fato traído o seu mestre, o seu amigo, que tanto o exortou, que tanto o alertou, e ele de fato disse, não, eu vou morrer, nunca vou te deixar. Ele negou 3 vezes, ele jurou dizendo que não conhecia Jesus, ele praguejou contra aquelas pessoas que estavam tentando associar a sua pessoa com a pessoa de Cristo. Ele nega, irmãos. Imagine que quantas vezes você vê pessoas num momento, às vezes num culto, numa reunião, confessando que creem no Senhor, confessando, eu creio no Evangelho, eu creio no Senhor, eu quero ser salvo. Imagine quantas pessoas vibram dizendo essa verdade. Naquele dia, naquela noite, Pedro fez ao contrário. Ele disse, eu não conheço esse homem. Eu juro que eu não conheço esse homem. Pare de dizer isso a respeito de mim e desse homem. Ele exasperou-se para afirmar o contrário. E ele era apóstolo de Cristo. Ele viu Jesus se transfigurar no monte. Ele viu Moisés e Elias falando com Jesus. Ele viu Jesus brilhando mais que a luz do sol. E ali ele disse, vamos construir uma tenda para Moisés, Elias e Jesus.
Aquele homem viu milagres, aquele homem esteve com o mestre, aquele foi o discípulo mais ativo no ministério de Cristo. E agora ele diz: eu não conheço, eu não tenho nada a ver com ele. Lembrando-se disso, lembrando-se das palavras do Senhor, ele chora amargamente. Eu acredito, irmãos, que apesar da altivez de Pedro, ele tinha uma boa intenção ali. Uma boa intenção que às vezes nós, como cristãos, também temos. De dizer: rapaz, uma coisa bem simples, vou dizer. Eu vou fazer meu devocional diariamente e eu nunca vou falhar. Rapaz, eu nunca vou me irritar com ninguém e dizer uma palavra que fira alguém. Rapaz, eu nunca vou pensar determinada coisa a respeito que Deus não se agrade. A intenção, às vezes, é boa, mas a nossa natureza, muitas vezes, nos trai. Como Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E muitas vezes, a amargura, ela pode tomar conta do nosso coração, como tomou conta do coração de Pedro. Ele chora amargamente, lembrando da história que tinha com aquele homem, com o seu mestre Jesus, e agora tinha traído, tinha abandonado, tinha negado, de uma maneira tão firme. E muitas vezes, nós também podemos ter um comportamento que negue o Senhor, pecados mesmo. E muitas vezes, comparando com aquilo que ouvimos aqui, falamos aqui, oramos a Deus, o nosso comportamento pode não se corresponder com aquilo que professamos. Pedro, ele foi um discípulo destacado na sua história com o Senhor, ele era íntimo do Senhor, mas nesse momento ele fracassou. Talvez você tenha fracassado. Talvez você fracasse amanhã. E a amargura, ela pode tomar conta do seu coração. E você se pergunta: por que eu fiz isso? Por que eu errei? O que faltou? Mas isso, irmãos, é a palavra do Senhor se cumprindo. Nós somos falhos, remidos, mas falhos, pecadores. E o que é que resta para nós? Marcos 16, verso 4, irmãos, para a gente ir concluindo. Marcos 16, verso 4. Marcos 16 e 4. Diz assim: e olhando viram que a pedra já estava revolvida. Aqui já é a ressurreição do Senhor. Viram que a pedra estava revolvida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Jesus havia dito no versículo 26, no capítulo 26, 31, assim: que ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele anuncia a dispersão dos discípulos. Mas no versículo 32 ele diz assim: mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Ele diz assim, ficarão como não tem pastor. Mas no versículo seguinte ele diz: mas depois da ressurreição, irei adiante de vós. Quando ele diz irei adiante de vós, ele está se colocando numa posição pastoral. Ele está se colocando numa posição de um pastor que guia as suas ovelhas. Ele estava dizendo: olha, vocês vão ficar dispersos por um tempo, vocês vão me abandonar por um tempo, mas quando eu ressuscitar, eu irei adiante de vós para a Galiléia, eu vou juntar vocês de novo.
vocês serão espalhados, mas eu vou ressuscitar e a gente vai se ver de novo, estarão comigo de novo. Agora, em Marcos 16:4, as mulheres vão lá no túmulo, o túmulo vazio, e o anjo diz a elas: olhe, ele já ressuscitou, ele não está aqui. Diga aos discípulos que ele foi para Galiléia, e diga a Pedro também, porque Pedro estava com o coração amargurado por causa do que ele havia feito. Quando Jesus falou a respeito dessa dispersão, desse abandono que eles fariam com o Senhor, Pedro foi o primeiro a falar, ele foi o primeiro a se posicionar. E Jesus não estava falando diretamente com ele, mas ele se levantou e disse: eu nunca vou fazer isso com você. Mas agora Jesus, por meio do anjo, ele fala, diz assim: ó, diga a Pedro. Ele se posicionou naquele dia, mas agora diga a ele que Jesus vai encontrar com ele. E Jesus se encontra com ele, irmãos. Aparece ressuscitado naquela casa, estando com as portas fechadas. Jesus se coloca no meio deles, e a primeira palavra que Jesus diz é assim: que a paz seja convosco. Coração atribulado, coração amargurado, ausentes do Senhor, mas quando Jesus se manifesta a eles, ele diz: a paz seja convosco. Lá no livro de João vai mostrar que ele fala 2 vezes: a paz seja convosco, a paz seja convosco. E ali eles começaram a se alegrar novamente, e comeram junto com o Senhor, comungaram com o Senhor ali, e conversaram, e Jesus começou a falar das Escrituras. Sabe o que era aquilo? O rebanho estava reunido novamente. O Senhor Jesus, ele declara assim, irmãos, que nós precisamos nos converter e nos arrepender dos nossos pecados, mas ele também se coloca como pastor e bispo das nossas almas. Nós podemos até sair errantes, mas ele traz-nos de volta para o aprisco. Às vezes nós estamos na igreja, mas o nosso coração ele pode estar distante, mas o Espírito de Deus, ele também traz o nosso coração de volta ao temor do Senhor. Gostaria de ler só mais alguns versículos com os irmãos, para a gente encerrar. Atos 4:7. Atos 4 e verso 7. Você lembra daquele homem que negou, aquele homem que jurou, que esbravejou? Agora, o Senhor já tinha sido manifesto, ressurreto, subiu ao céu, enviou o seu Espírito Santo, e agora tinha acabado de acontecer uma cura, e as pessoas estavam ali querendo saber com que autoridade eles faziam aquilo. Capítulo 4, verso 7. O Sinédrio falando com eles: e pondo-os perante eles, os arguíram, dizendo: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? O Sinédrio pergunta: e aí, Pedro? E aí, apóstolos? O que foi que vocês, em nome de quem fizeram isso? Aí Pedro, no verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades dos anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós construtores, o qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Aquele mesmo Pedro que negou, ele agora, o versículo detalha: e Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmãos, aquele homem ele foi de fato transformado pelo poder do Espírito. E agora a covardia tinha dado lugar à intrepidez, o medo, o pavor,
o pecado do falso juramento, agora tinha dado ao lugar a ousadia e ao poder, a autoridade de poder declarar as verdades do livramento e da salvação por meio de Jesus. Aquele homem tomado pelo Espírito Santo pregava a respeito do Senhor, falava a respeito da salvação, como nunca se tinha ouvido falar antes. Na sua primeira pregação, salvaram-se 3.000. Na segunda pregação, salvaram-se 5.000. Creram ali e foram batizados. Irmãos, a Bíblia declara que nós somos falhos. E a Bíblia mostra, e nós sabemos que em muitos momentos da nossa caminhada da fé, podemos estar dispersos do Senhor. Mas nós podemos nos alegrar nesta manhã de domingo, porque o Senhor é o nosso pastor e Ele tem nos ajuntado para nos reencher do seu Espírito Santo para proclamarmos a verdade do Evangelho. O Senhor é poderoso, irmãos. E até os nossos erros, os nossos pecados, eles não podem resistir à graça que desce do céu por meio de Jesus Cristo. Que sejamos cheios do Espírito Santo. Que possamos, irmãos, dar atenção às advertências da palavra de Deus. E nunca pensar que, não, isso aqui eu escapo. Não, essa palavra é para nós. Essa palavra é para aquele que crê. Então nós devemos ouvi-la com temor, com tremor, as suas admoestações, as suas repreensões, que o Espírito Santo inspirou os escritores e os profetas a falar para nós. Nós devemos, irmãos, saber lidar com o fracasso também. Nós somos falhos e fracassamos, não só na fé, mas em outras coisas, outros projetos. Criamos expectativas, talvez achamos que tudo vai dar certo, mas na hora, às vezes por nossa própria causa, a coisa dá errado. Mas, irmãos, que a amargura ela não tome conta do nosso coração, que sejamos cientes da graça que há no nosso Senhor Jesus Cristo, e que Ele é misericordioso, que Ele dá sabedoria, que Ele dá assistência quando nós mais precisamos. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que possamos, irmãos, nos reunir aqui, que possamos ter uma vida devocional ativa e que peçamos para sermos constantemente enchidos pelo Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo, que a nossa mente seja a mente de Cristo, que a nossa boca seja um manancial de graça para aqueles que estão ao nosso redor. Que o nome do Senhor seja exaltado nas nossas vidas e que nós não somos anti-erro, né, a prova de erros, mas nós somos sim pecadores, porém remidos pelo pastor das nossas almas, que é Jesus Cristo. Amém? E aqui eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos colocar de pé e cantar o hino de número 114, Brilho Celeste. O irmão Rodomiro pode nos conduzir com esse cântico? Vamos cantar o hino 114. Peregrinando por sobre os montes e pelo vale, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvor, e Cristo é meu. Se vejo sombra por toda parte, o Salvador não anda a ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga,
bem a seu lado sempre há de andar. Brilho celeste, enche a minha alma da luz do céu. Aleluia, estou cantando, forte louvore, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão. Mais e mais perto, seguindo o Mestre, posso o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvor, pois Cristo é meu. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar encerrando. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por este culto, pela Tua palavra, ó Deus, que falou aos nossos corações. Não nos deixe, ó Deus, confiar em nós